Bem-vindos a mais uma história aqui no nosso quadro, Mundo Gringo. Gente, a gente tem uma história assim bafônica hoje, fogo no parquinho, Rivotril. Vocês podem tomar o primeiro já pra começar, tá? Porque é bafão puro essa história, é emoção do começo ao fim. Bom, se tá chegando agora, se inscreve no canal para não perder nenhuma história Rivotril por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, que é muito importante aqui pro canal. E simbora lá essa história de hoje que tá assim, ó, chocante. Dani, como vai você? Me chamo Alice, né? Antes de tudo, queria dizer que eu sou super fã do seu canal e que você e as Alices me inspiram todos os dias. Já acompanho o seu canal há alguns anos e agora eu resolvi contar minha história para você. Na verdade, eu vou fazer um breve relato da minha vida e da minha mãe. E vou focar no que estou vivendo atualmente. Então, essa história, ela está acontecendo, né? Por algumas vezes eu sinto que não estou fazendo a coisa certa. Porém, Dani, tudo começou em prol da minha mãe. Tenho 26 anos, sou nascida em uma família de classe média. Sou filha única e sempre fui tratada com muito amor pela minha mãe. O meu pai sempre me tratou com carinho, porém ele sempre teve sérios problemas com bebida e a nossa relação nunca foi perfeita. Em muitas ocasiões, meu pai saía para beber e passava até 2 dias fora de casa. Isso causava brigas horrorosas aqui em casa. Meu avô, pai do meu pai, faleceu quando meu pai tinha 27 anos. E assim que meu avô faleceu, o inventário do meu avô foi concluído. Meu pai recebeu uma bela herança. E por conta desse dinheiro que meu pai recebeu, a vida dele começou a desandar. Até esse período, meu pai trabalhava numa das empresas do meu avô. Ele já bebia, porém ele tinha responsabilidades com o trabalho e com a família. Eu tenho vagas lembranças do meu pai me levando para passear, para brincar e principalmente para viajar nas férias para a casa de praia do meu avô. Como eu sempre morei longe da praia, aqueles momentos na casa de praia se eternizaram na minha memória. Foi uma época muito especial na minha vida, pois nessa época eu tinha muito contato com meus primos e com as minhas tias paternas. Porém, depois do falecimento do meu avô, a casa de praia foi colocada à venda. E esses encontros familiares se tornaram cada vez mais raros, até que se acabaram. Depois que meu pai recebeu essa herança, ele começou a ficar muito disperso das suas obrigações, tanto familiares quanto profissionais. E a nossa relação familiar em casa também começou a desandar. Meu pai começou a beber praticamente todos os dias. E ele começou a fazer farra, e mais farra, com o dinheiro da herança. Infelizmente, Dani, o que era para ser uma bênção para a nossa família se tornou um grande pesadelo. Meu pai, ele se entregou totalmente ao alcoolismo e tenho quase certeza que a outros vícios também. Com 11 anos de idade, eu presenciei uma briga horrível do meu pai com a minha mãe. Meu pai tinha saído de casa numa quinta-feira e apareceu novamente somente na segunda-feira. Minha mãe, junto com a minha tia, chegou a percorrer diversos hospitais. Até o IML ela foi, achando que o pior podia ter acontecido. Porém, na segunda-feira, meu pai apareceu em casa com a cara mais lavada do mundo e minha mãe surtou. Nesse dia, meu pai acabou agredindo minha mãe na minha frente. Depois desse dia, o meu sentimento pelo meu pai se dilacerou. E mesmo a minha mãe perdoando ele dias depois, o clima lá em casa ficou insustentável. As brigas eram constantes e cada vez mais meu pai se entregava para o vício. Minha mãe, então, começou a adoecer por causa de tantos problemas. Quando eu estava com 13 anos, a minha mãe resolveu dar um ponto final na relação com meu pai e colocou ele para fora de casa. Fiquei um bom período afastada dele. Eu não tinha a menor vontade de estar junto com meu pai. Mesmo a minha mãe não proibindo, eu não tinha vontade de reencontrá-lo. E cada vez mais eu fui me afastando. Quando eu tinha 16 anos de idade, meu pai sofreu um acidente de moto e faleceu na hora. Dias depois foi constatado que ele estava embriagado no momento do acidente e que tinha feito usos de entorpecentes. Bom, Dani, mesmo estando afastada do meu pai, eu sofri muito com a morte precoce dele. No meu particular, eu tinha esperança que meu pai pudesse sair daquela vida,
Porém, eu estava enganada. Meu pai acabou morrendo novo e uma família dilacerada, tanto emocionalmente quanto financeiramente, pois meu pai conseguiu gastar praticamente todo o dinheiro da herança deixado pelo meu avô. Por sorte, minha mãe conseguiu segurar um dos imóveis deixado pelo meu avô, que é onde a gente morava. Bom, depois que minha mãe se separou, ela começou a apresentar alguns problemas de saúde, principalmente relacionados à hipertensão. Minha mãe tinha diversos picos de pressão alta e chegou a ser internada algumas vezes. Porém, depois de algum tempo, o médico dela trocou a medicação e passou uma mais potente. E a pressão começou a ficar mais estabilizada. Quando completei 18 anos, eu comecei a namorar com Júnior. Namoramos durante 3 anos e chegamos a ficar noivos. Porém, Júnior ficou desempregado e aqui no Brasil e resolveu largar tudo e ir embora para a Europa. Ele fez de tudo para que eu fosse com ele, mas não deu. Eu optei por ficar no Brasil e terminamos. Eu queria concluir meus estudos e também ficar próxima à minha mãe, que a essa altura já estava namorando e vivendo com Douglas. Lembrando aqui, gente, que todos os nomes já foram trocados, tá? Porém, ela já tinha tido um episódio de um princípio de AVC. Meu coração não ficava sossegado com a ideia de largar tudo e deixar minha mãe no Brasil com a saúde instável, mesmo ela já estando vivendo bem com um namorado. Douglas, 53 anos, minha mãe 44. Eles começaram a namorar quando a minha mãe estava com 37. Ele é um homem extremamente trabalhador, sem vícios e com uma condição financeira muito tranquila. Na época que eles se conheceram, minha mãe estava trabalhando com vendas de seguro automotivos. Era um trabalho sem carteira assinada, porém, a minha mãe conseguia fazer um belo salário no final do mês. Depois de um bom tempo que eles estavam namorando, Douglas fez uma proposta para minha mãe dela ir morar com ele no apartamento dele. A princípio, minha mãe ficou muito indecisa se aceitava ou não, mesmo ela já estando apaixonada por ele. Minha mãe tinha todo o trauma do histórico de vida que ela teve com meu pai. Depois de um período, ela resolveu morar com ele e alugamos nossa casa. Eu aluguei um apartamento menor e assim minha mãe foi morar com Douglas. Ela ainda teve que ouvir gracinhas e indiretas da família do meu pai. Porém, eu acabei me envolvendo nessa briga na época e rompi definitivamente com as minhas tias. Bom, quando minha mãe estava com 41 anos de idade, na flor da idade, ela vivia um relacionamento genuíno com o Douglas. Eles viviam uma fase muito feliz e minha mãe teve um AVC dentro de casa. Nesse dia ela estava sozinha e Douglas trabalhando. Isso agravou muito o quadro dela, pois não se sabia ao certo quanto tempo ela ficou sem socorro. Nesse dia, Dani, eu tinha viajado com uma amiga para um sítio de uns familiares dela. O sinal da internet do telefone lá era horrível. E acabou que nesse dia não saímos do sítio. Então não liguei para minha mãe, como eu costumava fazer sempre. No outro dia, saímos cedinho para ir comprar pão. Quando meu telefone conectou, tinha várias mensagens de Douglas e de alguns familiares por parte da minha mãe. Na hora eu gelei, tive certeza que algo tinha acontecido. Liguei para minha mãe, o telefone dela estava desligado. Liguei para Douglas, ele atendeu e eu perguntei o que tinha acontecido. Ele então me disse que minha mãe tinha sofrido um novo AVC, mas que era para eu ficar calma, que ela estava sendo medicada. Falei que eu queria falar com ela, mas ele disse que não estava no hospital naquele momento. Porém, Dani, a essa altura, minha mãe já estava em coma profunda. E Douglas estava querendo me poupar do sofrimento, pois ele já sabia que o quadro dela era praticamente irreversível. Tudo isso ele me contou posteriormente, depois que eu cheguei no hospital e conversei com os médicos. Minha mãe ficou 34 dias em coma profundo e quando ela saiu do coma, ela ficou 50 dias internada. Porém, os médicos já tinham nos preparado para a gente assimilar que o estado dela agora seria vegetativo. Um pouco antes da minha mãe receber alta, eu e Douglas decidimos que seria melhor eu ir morar no apartamento dele, tendo em vista que nosso apartamento, nossa casa lá estava alugada, e também por o dele ter mais espaço. Ele falou que iria cuidar da minha mãe com o mesmo carinho que ele sempre cuidou, e que ele iria fazer o que tivesse que fazer para ela ter uma qualidade de vida, melhor. Sendo assim, concordei que o melhor mesmo seria eu ir para lá.
No início eu entrei numa tristeza profunda, vendo minha mãe naquele estado. Minha mãe é uma mulher tão nova, talvez a melhor fase da vida dela, amando, sendo amada. E ela estava vivendo uma situação triste, sem se conectar com a gente. Ela dependia 100% das pessoas, e ainda sem nenhuma perspectiva que não seja um milagre para sair desse quadro. Dani, no primeiro ano que isso aconteceu, nossa vida se tornou um furacão. Mesmo Douglas sendo contratado no serviço de home care, que fica até hoje de 7 da manhã às 7 da noite, com a minha mãe, a nossa rotina do dia a dia se tornou uma loucura. Meus finais de semana e do Douglas eram todos por conta da minha mãe. Bom, essa rotina aproximou muito eu e Douglas. Por muitas vezes ele insistia em ficar com ela nos finais de semana para eu sair e espairecer a cabeça. Ou até mesmo conhecer alguém, pois a minha mente só vivia em função da minha mãe. Porém, Dani, depois desse primeiro ano da doença da minha mãe, eu comecei a sentir Douglas um pouco impaciente. Ele estava muito desgastado com a situação. E numa conversa, ele me confessou que ele estava carente e muito atordoado com tudo que estava acontecendo. Um dia estávamos na sala assistindo TV e ele se abriu para mim. Falou que ele estava adoecendo com aquela situação, que ele não tinha mais esperança do quadro se reverter e que ele estava muito preocupado em como seria a vida dele dali para frente. Eu entendi os argumentos dele e isso me ligou um alerta, pois eu sabia que se eu levasse minha mãe para o nosso apartamento, a gente ia perder a ajuda que temos de Douglas, mesmo que fosse, né, que Douglas nos ajudasse quando ela pensou assim, nossa, Douglas vai terminar com a minha mãe, né, vai arrumar alguém, e aí, como vai ser? Quem vai nos ajudar, né? Eu entendi esse ponto que ela quis dizer, sabe, gente? Bom, foi então que eu tive uma ideia, me aproximar mais de Douglas como mulher e não como enteada. Aos poucos eu comecei a me insinuar para ele. A princípio, meu único propósito era fazer que Douglas não abandonasse minha mãe e que ele sentisse atração por mim. Assim eu poderia manter minha mãe naquela casa com todos os cuidados necessários que só Douglas poderia proporcionar por conta da condição financeira. Tendo em vista que a única coisa que nos sobrou da herança do meu avô foi o nosso apartamento. A relação com a minha família paterna, que é abastada financeiramente, praticamente já não existia. E a minha família materna sempre teve uma situação financeira muito modesta e não poderia ajudar a arcar os custos do tratamento. Então, Dani, propositalmente, eu cada vez fui ficando mais próxima de Douglas. Até que um dia ele chegou do trabalho à noite com o pescoço duro por conta da tensão. Eu me propus fazer uma massagem. Esperei ele tomar um banho, coloquei um shortinho e comecei a massagear ele. Logo notei que ele estava, né, gostando, vocês entenderam, né? Aproveitei então esse momento, arranquei minha blusa e começamos a nos beijar. E assim tivemos nossa primeira vez juntos. Bom, como eu já te confessei agora há pouco na minha história, eu já estava premeditando em fazer isso. Porém, aconteceu algo que eu não contava. Eu acabei gostando. Ele me tratou com carinho que nenhum homem tinha me tratado até então. E depois disso começamos a ficar juntos com uma certa frequência, até que nos apaixonamos um pelo outro. E nossa relação não era mais carnal, e sim sentimental também. Dani, eu sei que tudo isso pode parecer uma loucura, mas já conversamos bastante sobre isso. E se um dia um milagre acontecer e minha mãe voltar e ter a consciência das coisas, a gente vai voltar a ter a vida que a gente tinha antes. Eu como enteada, ele como padrasto. Porém, se tudo continuar do jeito que está e minha mãe descansar de vez, nós vamos ficar juntos para sempre. Pois mesmo com nossa diferença de idade, eu consegui encontrar nele o amor de um homem. Dani, ainda não tive coragem de contar para ninguém sobre nossa relação. Já chegamos à conclusão que vamos continuar nesse sigilo até minha mãe descansar. Porém, depois que isso acontecer, não queremos mais viver essa vida de mentira. Queremos assumir nossa relação, inclusive sonhamos em ter um filho. Até chegamos na possibilidade de eu engravidar de Douglas e falar para os outros que o filho era de alguém, outro pai. Eu não devo satisfação da minha vida para ninguém. Porém, eu tenho receio que o quadro da minha mãe possa se tornar uma coisa muito longa e meu filho ser privado em saber
quem seria seu verdadeiro pai quando ele crescesse. Ai, meu Deus. Eu acho que nós não teríamos coragem de explicar toda a verdade com ela viva para o nosso filho. Então resolvemos pensar melhor sobre o que fazer em relação a isso. Bom, eu vou terminando minha história por aqui. Minha história ainda não tem um fim. Tudo depende da evolução do quadro da minha mãe. Enquanto isso, eu continuo cuidando dela com todo amor e todo carinho. E não deixamos transparecer nada que está acontecendo entre nós quando estamos na presença dela ou de qualquer outra pessoa. Nesses momentos, nossa relação é somente de enteada e padrasto. Antes de me despedir, gostaria de dizer que ficaria ansiosa para ouvir a minha história ser contada por você. E também já estou super ansiosa para ver os comentários das Alices. Eu não consigo imaginar por qual tipo de julgamento eu vou passar no canal. Mas o que eu posso garantir com todo o nosso caso começou porque eu estava com receio de Douglas se envolver com outra mulher e acabar se afastando da minha mãe. E com isso ela iria perder a ajuda que ele proporciona no tratamento. Porém, acabou nascendo um amor entre nós. Dando um beijo para você, para todas as Alices. Caso seja possível, prometo voltar para contar o andamento da minha história. Eu nem sei o que dizer, estou sem palavras. Vocês deixem os comentários aí para ela. Eu entendi perfeitamente assim o seu lado, sabe? Nossa, mas eu não consigo pensar no... Olha, teve uma coisa aqui que você falou assim, ó. Não, vamos lá, começar do início, calma. Bom, triste, né, que você perdeu seu... Gente, é uma coisa, né, às vezes o dinheiro, ele entra na vida das pessoas, o dinheiro ele não é ruim, o dinheiro é bom, tá, gente? É que tem pessoas que às vezes não estão preparadas pra eles, ou, né? Então, assim, o seu pai era uma pessoa que não estava preparada, né, pra receber essa herança. E, infelizmente, o dinheiro acabou, né, desfazendo a família de vocês e, consequentemente, levando ele à morte, assim, porque ele devia viver uma vida louca, né? Morreu em um acidente de moto, igual você falou, tava com álcool, entorpecentes. Então, infelizmente, as pessoas assim, elas... a gente segue um caminho e nesse caminho muitas coisas acontecem, né? Como infelizmente aconteceu aí com seu pai. Bom, aí sua mãe conhece Douglas, um cara, pelo que você fala, maravilhoso, né? Tratou ela sempre super bem, a você também, um cara que tem uma condição financeira boa. E eu entendi perfeitamente, assim, o seu ponto de vista, sabe? De você falar assim, nossa, eu fiquei com tanto medo, acabei me envolvendo com ele pra que sua mãe não perdesse, né? Você viu que ele já tava, já que sua mãe já tá assim há mais de um ano, né? Você viu que, infelizmente, igual o quadro dela é irreversível, já falaram os médicos. Então, eu entendi que você fez isso em prol da sua mãe. Mas é difícil a gente entrar isso na nossa cabeça, né? Sei lá, a gente faz tantas loucuras. Tinha uma novela, que é da minha época, que assistiu a novela Por Amor, que a Regina Duarte, a filha dela não pode ter filho, descobre, né, na noite lá, as duas ficam grávidas juntos, que a filha casa, ela casa novamente, e a mãe e filha ficam grávidas. Essa novela é muito boa, acho que ela tem no Viva ou no Globoplay. E elas ganham o neném juntas, só que a filha, o neném morre. E também é visto que a filha não pode mais ter filhos, porque parece que perde o útero na hora. Acontece alguma coisa que a filha acaba perdendo o útero. E ela, num ato lá de desespero, como ela já tem uma filha, o que ela faz? Ela troca o bebê vivo pelo bebê morto da filha. Então todo mundo acha que o bebê dela morreu e que o bebê da filha sobreviveu, né? Só que o marido dela, da Regina Duarte, ele é louco pra ser pai. E ela vive naquele conflito, né? Porque ele não sabe que o filho dele tá vivo, ela sabe, mas ele não sabe. Então, assim, a novela se chama Por Amor. Por quê? Porque por amor a gente faz loucuras. Então eu entendo que por amor à sua mãe, você fez isso. É o jeito certo? Não. Se a gente for ver, né, no estilo convencional, óbvio que não, né? Mas eu entendi o que você quis fazer, né? De um jeito
sei lá, torto do seu jeito, mas foi o que você queria fazer. Vou te criticar? Não, porque eu não sei se eu tivesse na situação sua, sei lá, se de repente, não sei se isso passaria na minha cabeça, mas nunca diga nunca, né? Como diz o outro. Agora, você me falou o seguinte: ah, se um milagre acontecer e minha mãe voltar, a gente vai continuar tendo uma relação de padrasto e enteada. Eu acho que isso nunca mais vai acontecer. Até porque vocês se apaixonaram, né? Não é que você tá ficando com ele porque, ai, em vez dele procurar outra mulher na rua, eu fico com ele. Não, não é esse o caso. Igual você falou, vocês têm planos de ter filhos, vocês se apaixonaram. Eu, assim, lógico, para Deus nada é impossível, mas se os médicos falaram que o quadro dela é irreversível, né, é muito difícil que isso aconteça. Mas eu imagino, ao mesmo tempo, assim, você deva carregar algo muito grande dentro de você, né? Porque ficar pensando, nossa, querendo ou não, né? Você tá com... Não é marido que não casou, mas você tá aí com o namorado da sua mãe, né? Ela tá lá e... Cara, eu nem sei, ó, sério, uma coisa eu fiquei curiosa, eu não sei o tipo de julgamento que você vai receber nessa história. Eu acho que muita gente vai te amar, vai falar assim, olha, acho que eu faria o mesmo, né? Porque assim, por amor a gente faz qualquer loucura, né? Não tem isso? Mas até onde? Até onde isso é por amor, né? Por amor à sua mãe, já que se você agora tá apaixonado. Então, sei lá, se sua mãe volta, se algo acontece, eu não vejo você deixando esse cara e sua mãe voltando a ter uma relação com ele de, né, de namorado, de, sei lá, de homem e mulher. Mas ao mesmo tempo, eu acho que você pensou, se esse cara termina com a minha mãe, ele tá bancando aí o tratamento dela, ele que pode dar uma certa qualidade de vida ao que ela precisa. A gente teve aqui o irmão da Ivana, né, gente, que teve AVC, ficou acamado, até faleceu agora. E o quanto ela lutava, o quanto ela sofria, né, ela não tinha meios para cuidar do irmão dela, assim, nós ajudamos aqui, né, e não deve ser fácil. Aliás, tenho certeza que não é fácil ter alguém nessa situação dentro de casa e você ter que cuidar dessa pessoa. Isso envolve sim muito dinheiro, igual você falou, vocês têm uma equipe que vai 7 da manhã, sai 7 da noite, então a sua mãe tem todo um aparato ali para ela, né, que o Douglas pode proporcionar. Aí é complicado, né, amiga? É complicado, assim, apontar o dedo pra você e é complicado também falar, não, você tá certa, nossa, você tem que fazer isso mesmo. Não, certo, não tá. Agora também o que é certo e o que é errado. Também você ia deixar o quê? Sua mãe, você ia levar sua mãe, tirar da casa do cara, levar sua mãe pro apartamento de vocês e esse cara não teria a mínima obrigação com ela, né? Que eu acho que eles eram namorados, pelo que você fala, moravam juntos. E aí? Ele ia ajudar ela até quando? Até quando você ia conseguir, né? Até quando você ia conseguir cuidar da sua mãe do jeito que ela é cuidada hoje em dia? Nossa, gente, é muito difícil opinar nessa história. Não sei, igual eu falei, sei lá, por amor, talvez, acho que a gente faria qualquer loucura, né? É complicado. Mas eu quero saber de vocês. Eu quero muitos comentários aí. Eu quero que todo mundo comente. Porque eu, sinceramente, eu estou... Como se fala? Eu estou bem curiosa para saber como que vocês vão enxergar a história dessa Alice. E Alice, por favor, venha sim contar o andamento dessa história. Lógico, né, a gente deseja que sua mãe se recupere, mas infelizmente tem certos casos igual esse aí que são irreversíveis, né? Então talvez mesmo que ela se recupere, acho que ela nunca mais vai ser a mesma, né? Com certeza a recuperação vai ser bem complicada aí nesse caso. Mas deixa aí os comentários de vocês, quero muito saber. E você volte aqui para nos contar qual foi o final dessa história, porque sim, nós vamos ficar aqui curiosas e assim torcendo, né? Torcendo para que no final
todos saiam bem dessa história. Se tem como isso acontecer, não sei. Mas você, eu tenho certeza que vai voltar aqui pra contar pra gente qual foi o final dessa história, que a gente vai ficar aqui curiosa pra saber, tá bom? Um beijo, desejo assim tudo de bom pra você, pra sua mãe, né? Pro Douglas aí, que graças a Deus não abandonou aí sua mãe também, né? Ela precisa aí desses tratamentos. Ai, meu Deus. Essa história é quase uma novela, hein, gente? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.